Então, e tem artistas que nem a Pink é muito melhor em show do que em disco. O Offspring, que eu acho chato em disco, o show é sensacional. E o Red Hot, você já viu ao vivo? Nossa, é muito chato. É chato. Eu nunca consegui ver ao vivo. Foo Fighters é bom. Legal. O cara tem ele tem um carisma, né? Ele gosta daquilo. A banda é sensacional. E parece que ele, eu não sei se só no Brasil, mas ele sempre tá muito afim de fazer o show. Sempre, eu já fui em 4 shows deles, ele tava com o mesmo pique, cara. Exatamente. Esse último show do Red Hot Chili Peppers que teve aqui no... Qual foi? No Brasil, foi acho que no Rock in Rio. Foi no Rock in Rio. Uma vergonha, foi um ensaio aberto. Queria ter visto, eu nunca vi. Foi um ensaio aberto, foi uma vergonha. Sem vontade ou... Não, os caras sem vontade, os caras tirando um som no palco, você tá entendendo? Tinha um guitarrista lá ruim pra dedéu, tanto que inclusive foi mandado embora da banda depois do show do Rock in Rio. Ah, é? Que é o Josh Klinghoffer, sei lá que... Não vou lembrar agora. Mas enfim, então, se você não... Artisticamente falando e musicalmente falando... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Isso. Se você não tem um trabalho musical que sustente toda essa patuscada... Toda a parafernália, já era, bicho. E porque, por exemplo, o U2 sempre faz shows muito grandes. Eu já fui em dois deles aqui no Morumbi. Sim. Eles, além desse show ser grande, eles têm uma preocupação também com a parte musical? Ou você acha que foi deixando isso? Não, tem. Porque me parece Você pode acusar o U2 de qualquer coisa, cara. Menos de preguiça musical. Ah, é? Porque, inclusive, mesmo os discos novos, que para o fã, esse eterno idiota, ele acha bom pelos motivos errados. Porque é óbvio que os discos novos do YouTube, se você for comparar com os discos do passado... Nem tem como, né? Não tem como. Aquela vontade, aquela coisa de... Por isso que desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, eu não tenho esse lance de ouvir um disco comparado com o outro. Eu não sei se eu vou falar besteira porque eu não sou especialista, mas... Quando uma banda evolui e vai ficando rica e vai deixando de viver aquela vida que ela vivia quando ela era moleque e com fome de viver e com aquela... É óbvio que a música vai ficar diferente e não dá pra comparar. Eu acho que é isso, né? Como qualquer vai artista. Ficar diferente e não necessariamente melhor ou pior. Exatamente. É outra coisa. É outra coisa. Eu acho injusto comparar um disco de 30 anos depois com um disco o primeiro disco, o segundo não dá. Você não pode comparar um disco recente do U2 com os discos que eles gravaram nos anos 80. Retro Reham, o Sunday Bloody Sun, qualquer, o Joshua Tree. Você não pode comparar porque, primeiro, são circunstâncias diferentes, são cabeças diferentes, são momentos diferentes. O Zuropa, ele por exemplo, muito diferente. Eu adoro o Zuropa. Foi uma quebra, não foi? No que foi mas é exatamente por isso. Eu odiei o disco. E depois de um tempo eu adorei, porque era muito diferente, né? Eu falei, pô, isso não é o U2 então, tal. Pois exatamente por isso. Por que eu gostei do Zuropa logo quando saiu? Porque eu já era jornalista, eu já estava trabalhando com música. E quando você vai ouvir um disco, você não pode comparar, porque se você comparar, vai perder. Então, muitas vezes, quando você compara, você deixa de apreciar o disco pela qualidade por ele mesmo. Ele é um produto fechado nele mesmo. Mesmo. Você tá entendendo? Então, ele não é uma série de filmes que a parte 2 tem que falar. Não é a trilogia, não é o final. Você sabe muito bem, você é muito mais ligado em quadrinho do que eu. Não é uma trilogia, cara. Não é. Outra coisa também que eu acho que pra banda deve pesar muito e pro fã, que é o seguinte. Eu gosto do U2 pra caramba, gosto do Foo Fighters. Então, a banda sempre deve pensar assim, eu continuo essa linha que eu tô fazendo sucesso e que é minha marca, ou eu quebro totalmente e eu corro risco de perder meu público? Porque deve ser uma decisão a cada disco muito complicada. Porque se o cara quebra, o cara fala, porra, mas é o lance do Zuropa. Mas eu gostava do U2 por aquela guitarra, aquela coisa, não sei o quê. De repente os caras vão pra um eletrônico, uma coisa mais... Por outro lado, você fala, caralho, os caras foram muito... Os caras não ficaram parados, estacionados. Então, pra banda deve ser... Tanto pra banda quanto pra quem curte, deve ser uma decisão muito grande. Eu continuo a seguir... E pra banda, quebro agora ou não quebro? E tem banda que faz a vida inteira o mesmo som sem mudar nada, né? AC/DC. Que é legal. Que não é problema, mas é a mesma coisa. Eu até encontro algumas diferenças, mas assim... Mas pro fã, em geral, o AC/DC faz o mesmo som há 78 anos. Agora, esse tipo de discussão, cara, sempre é muito complicada, não só pra nós que estamos ouvindo, mas pra quem tá da banda. Porque você, quando você tem uma inquietude musical
E também muitas vezes o YouTube ele chegou num ponto que ele falou, quer saber, cara, a gente já ganhou muita grana, cara, vamos dar.